passado. Você não sabe, mas a maioria, ou talvez você não saiba, mas a maioria de nós somos escravos do passado. Então, como é que você se liberta? Quando eu digo escravo do passado, eu estou dizendo escravo do condicionamento. Como é que você se liberta do condicionamento? Como é que você se liberta da escassez? Como é que você se liberta do sofrimento? E quando eu falo do sofrimento, eu falo de tédio, de estresse, de ansiedade, de medo, de ressentimento, de mágoa, de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, insegurança, medo. Todas essas coisas são sofrimentos. Uma pessoa que tem ciúme, ela sofre. Uma pessoa que tem inveja, ela sofre. Uma pessoa ressentida, magoada, ela sofre ou não? Claro que sofre. Todos nós sabemos disso. Uma pessoa que tem medo, uma pessoa tímida, uma pessoa estressada, uma pessoa entediada, isso tudo são sofrimentos. Então, como é que você se liberta desses sofrimentos? A consciência, elevar o nosso nível de consciência é a única coisa, literalmente é a única. Quando eu falo única, eu sei do que eu estou falando. É a única coisa que pode nos elevar para um estado livre dos medos e dos temores que nos aprisionam numa vida pequena e estreita. A maioria de nós sofre muito porque nós estamos presos numa vida pequena, numa vida estreita. Nós gostaríamos de viver mais a nossa vida. Nós gostaríamos de ser mais livres. Nós gostaríamos de expandir a nossa vida em vários aspectos. E a consciência é literalmente o único caminho para a plenitude e para a abundância. A plenitude e a abundância da vida são estados de consciência. Isso parece contrassensual, mas você não precisa ter nada externo para se sentir pleno e abundante internamente. E quando você se sente pleno e abundante internamente, a abundância e a plenitude, elas passam a existir externamente. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que você entenda? A primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Antes de eu explicar a primeira coisa que eu quero que você entenda, eu quero que você eu recomendo que você pegue um caderno, um conjunto de folhas. Às vezes eu anoto as coisas num conjunto de folhas, depois eu passo para um caderno, para você anotar as coisas que a gente vai trabalhar aqui, tá? São coisas profundas, são coisas que você precisa, de certa forma, pensar sobre. E talvez, se você não anotar, essas lives não vão ficar gravadas. Então, se você não anotar, talvez você vai perder grande parte do conhecimento. E se programe para estar ao vivo, se programe para estar presente. Eu aposto que muitas pessoas compram cursos que não têm a profundidade e a amplitude como essa série de aulas que a gente vai fazer aqui. Então, é uma maneira de você estudar, de você aprender conteúdo que talvez você não encontre em muitos lugares, ou que você vai precisar ler 15, 20 livros para sugar isso, porque o que nós vamos ver aqui é condensado, e isso tem poder de melhorar significativamente o resto da sua vida. E são uns 4, 5, 6 noites. Então, qual é a primeira coisa? Já falei um pouco sobre qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é elevar o nível de consciência. Você vai entender o que é isso. Já expliquei um pouco por que nós precisamos nos focar em elevar o nível de consciência. Mas eu quero agora que você entenda uma coisa que poucas pessoas na vida entendem.
E quando eu percebi isso, quando eu entendi isso, isso mudou tremendamente a minha... Eu ainda lembro o dia que eu aprendi isso. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa nossa série de aulas? Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos pensar em como você, como o ser humano, como eu, como você, como nós criamos a nossa realidade. Eu acabei de falar de sofrimentos, de ressentimento, de mágoa, de medo, de ansiedade, muitas vezes depressão, mas também as coisas boas, os resultados positivos, o dinheiro, os relacionamentos. Como nós criamos isso? Como você cria a sua realidade? Porque algumas pessoas têm uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida serena, e as coisas literalmente acontecem na vida delas, e por que as outras pessoas têm uma vida tão complicada, uma vida tão complexa, uma vida tão difícil, uma vida tão desafiadora? Como é que você cria a sua realidade? Como é que a pessoa que tem uma vida fácil, relativamente simples, onde as coisas relativamente acontecem, como ela cria essa realidade e como a outra pessoa cria a realidade, que tem uma vida mais complexa? O que você precisa entender sobre criação da realidade? Eu estava explicando isso ontem para os alunos do Clube dos 5%. No finalzinho da aula a gente entrou lá num debate e eu expliquei isso. O que você precisa entender? Ponto 1, tá? A cada momento, a cada instante, a cada momento, a nossa percepção cria o mundo à nossa volta. Então, por exemplo, nesse momento, a sua percepção cria o mundo, a realidade em que você está. Anota essa palavra percepção. Sublinhe essa palavra. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que a cada momento a nossa percepção cria o mundo à nossa volta? Essa aula que eu estou fazendo, ela na verdade não é uma aula que eu estou fazendo. Essa aula que eu estou fazendo não é uma aula que eu estou fazendo. Ela é uma aula que eu e você estamos fazendo juntos. Ela é nossa. Essa aula, ela é minha e tua, literalmente. Não é eu dando uma aula para você. É eu e você, nós dois juntos, estamos construindo essa aula. E isso é extremamente importante. Entenda esse exemplo. O que acontece? Eu estou falando e essa é uma parte dessa aula. Então eu estou falando contigo, estou falando para você. Essa é uma parte da aula. E você percebe o que eu estou falando. Essa é outra parte. Então nós estamos aqui com 3.800 pessoas. São 3.800 aulas. Todas elas separadas. Por quê? Porque mesmo o fato de eu estar falando uma coisa, o modo como essas 3.800 pessoas percebem é diferente. O modo como você percebe o que eu estou falando é diferente do modo como uma outra pessoa percebe aquilo que eu estou falando. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, usando a nossa live aqui, nossa aula, como exemplo de como nós construímos a nossa realidade. Muitas pessoas não vão entender nada do que estou falando, outras vão entender tudo, outras vão entender um pouco, outras vão entender exatamente o que estou falando, outras vão entender tudo errado.
Mas essa é a primeira coisa que você precisa entender. E o que é isso? Preste bem atenção. Toda a construção da sua realidade, tudo que você faz na vida, e eu já vou explicar o desdobramento disso, a importância que isso tem na sua vida, tudo que você faz na vida é composto de duas coisas, tá? No caso, isso aqui sou eu e isso aqui é você. No caso da live, eu sou o observado e você é o observador. Então toda a relação que você tem com o mundo externo, ela existe nesse mesmo contexto da relação entre o observado e o observador. Isso é muito importante. A transformação começa pela compreensão disso. Do quê? Que existem sempre dois fatores envolvidos. Existe o observado, que no caso da nossa live sou eu, e existe o observador, que é você. E juntos, o observado, que sou eu, e o observador, que é você, criamos o universo dessa live. Então, por que isso é importante? Porque eu estou falando em elevar o nosso nível de consciência. É você compreender de uma maneira mais ampla o que acontece na sua vida. Para você não ser uma pessoa condicionada. Eu vou te mostrar depois o que é ser uma pessoa condicionada. Para você não ser uma pessoa que reage a tudo e que não entende nada. Então, sempre existe o observado e existe o observador. E juntos, os dois criam o universo. Então, preste bem atenção. Eu e você, quando eu digo que existem duas partes, quando eu mostro aqui que existem duas partes, isso não é verdade. Por quê? Porque nesse contexto, eu e você não somos duas partes separadas. Eu e você não somos a soma de duas partes. Existe uma unidade entre o observador e o observado. Na verdade, os dois formam uma coisa só. Então, o que eu estou querendo dizer? A pessoa que observa, a consciência que vive a experiência, não pode ser separado daquilo que ela observa. Então, traz isso para todos os aspectos da sua vida. Você é uma consciência que percebe as coisas. E o que nós ignoramos muitas vezes e que torna a nossa vida tão difícil é que nós achamos que aquilo que nós observamos está separado de nós. Por exemplo, você está jantando com a sua esposa ou com o seu esposo e a sua esposa diz alguma coisa que te ofende e você fica ofendido com o que a tua esposa disse num jantar de celebração. E você acha, inconscientemente, que a ofensa está no que a tua esposa ou teu esposo disse. E aí você diz, não, isso aí você me ofendeu. Por quê? Porque você acha que o observador, que é você, e o observado são duas coisas separadas. E aí você pensa que o fato de você ter observado o que sua esposa ou seu esposo disse, o modo como você percebeu, necessariamente precisa te ofender. Que você não tem parte nessa ofensa. Que a ofensa ela foi causada pela outra pessoa.
que não foi você que se ofendeu, que foi a outra pessoa que te ofendeu. Mas o que te ofendeu não foi a outra pessoa. E também não foi só você. Há uma interação entre o que a outra pessoa disse e como você percebeu. Então, essa interação, ela forma um todo que se chama ofensa. Mas a outra pessoa não precisaria ter dito isso. Aí a ofensa não existiria porque não existiria a tua percepção. Mas, ao mesmo tempo, a sua percepção poderia ter sido outra. E aí, a mesma fala não te ofenderia. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Isso faz sentido? Por quê? Porque geralmente a gente se coloca na posição de vítima. A gente se coloca na posição de ser a pessoa agredida. Como se a gente não tivesse parte disso. Como se a gente não tivesse responsabilidade no modo como nós percebemos as coisas. Você está entendendo? O modo como você percebe as coisas é responsabilidade tua. E lógico, a outra pessoa talvez diz uma coisa que te ofende. Mas o que acontece? O modo como você percebe é responsabilidade sua. E isso é importante, sabe por quê? Obrigado, Luiz Bastos. Isso é importante, sabe por quê? Porque é assim que nós construímos a nossa realidade. É assim que nós construímos o mundo à nossa volta. Percebendo e reagindo. Percebendo e reagindo. Então, preste atenção. Essa aula, essa live, não existe. Ela não é uma realidade. Ela não existe para quem não a observou de alguma forma. Muitas pessoas não ficaram sabendo, então essa live não existe. Por quê? Porque elas não sabem, elas não estão presentes, elas não observaram. E essa live, ela só passou a existir quando você começou a observar que ela existe. Então existem muitas coisas que você não vê, que você não observa, e por isso elas não existem. E por que isso é importante? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, escreva isso. Que a pessoa que observa, e você sempre está observando, a consciência que vive a experiência, a pessoa, a consciência que vive a experiência, ela nunca pode ser separado daquilo que observa. Você entendeu? Então, tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Por causa disso que eu expliquei. E se tu entender isso, você vai entender que é assim mesmo. E isso é que transforma. Então, como você é a consciência que observa, você tem responsabilidade em tudo que você observa. E a primeira mudança que você precisa fazer na sua vida é a mudança de percepção. Você precisa perceber as coisas de uma maneira diferente. Por isso que é tão importante esse nosso trabalho aqui de elevar o nosso nível de consciência, de elevar o nosso estado de consciência. Então, o que eu pedi para você anotar? A pessoa que observa, a consciência que vive a experiência, ela nunca pode ser separada daquilo que ela observa. O que isso quer dizer? Trazendo isso para os miúdos. Isso quer dizer que, é justamente o que eu já expliquei, isso quer dizer que uma nova maneira de olhar, um novo nível de consciência, leva os fenômenos observados a se comportar de uma maneira diferente.
Por isso que toda a mudança, ela começa em nós. Toda a mudança, ela começa na mudança da percepção. Quando você muda as coisas, quando você muda a maneira como você percebe as coisas, isso já é a mudança. Então, quando você eleva o seu nível de consciência, quando você expande o seu nível de consciência, você desenvolve um novo modo de olhar as coisas, de perceber as coisas. E quando você muda o modo como você percebe as coisas, aquilo que você observa, os fenômenos que você observa, eles passam a se comportar de uma maneira diferente. E por que é tão importante você estar consciente? Falo muito de estar presente, de estar num estado de consciência. Porque nesse caso, você não vai mais perceber a realidade pelas lentes do passado. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: nada é o que parece ser. Você olha para uma realidade e você pensa que essa realidade é dessa forma. Ela não é dessa forma. Você apenas está vendo ela dessa forma. O que quer dizer nada é como parece ser? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo em que você vive, e que você vê através da mente, é o jeito através do qual a sua consciência interpreta e interage com o mundo à sua volta. E o que isso significa? Isso significa exatamente o seguinte, preste bem atenção. Porque isso é um pouco... além daquilo que nós estamos acostumados a pensar. Mas esses dias eu tive um aluno, isso é interessante, eu tive um aluno e ele entrou no clube, e aí ele depois do prazo já ter vencido e tudo mais, ele veio e disse, eu quero cancelar minha assinatura no clube. Eu sei que o prazo já venceu, mas eu quero cancelar porque eu não concordo com nada que tu falou. Eu disse, tá, mas por que você entrou no clube? Ele disse, não, porque eu quero mudar a minha vida. Eu disse, mas para mudar a sua vida, você não precisa ouvir coisas que são diferentes daquilo que você acredita? Porque se você só quer ouvir aquilo que você já sabe, você não vai mudar. Então, o que você precisa entender? Preste bem atenção. Isso aqui é a coisa mais importante. O que nós não conseguimos entender, tá? O que nós não conseguimos entender? Nós não conseguimos entender o seguinte, tá? Existe um número infinito de interpretações de mundos. E quando eu falo de mundo, não é o planeta Terra, eu falo do seu mundo, da sua vida. Então, existe um número infinito de interpretações diferentes. E todos eles são diferentes, todos eles divergem. E cada um desses mundos é um reflexo da consciência que eu percebo. Então, isso aqui é você, tá? Quando você olha para a realidade, quando você olha para as oportunidades, quando você olha para a vida, quando você olha para qualquer coisa, você tem infinitos mundos. E cada mundo ele é habitado por uma pessoa. E existe um mundo que é só seu, que você habita. Por quê? Porque é a sua percepção que cria esse mundo. Eu, você, cada ser humano
é um ponto focal da consciência. E esse ponto focal da consciência, ele cria o nosso mundo. Cada um, eu, você, vamos supor, isso aqui é você. Então, eu crio um mundo bem diferente do seu. Por quê? Porque o meu ponto focal, ele é o meu nível de consciência, o meu ponto focal, ele é diferente do seu. E por que isso é importante? Isso é importante você entender que o mundo que você vê, ele não existiria se você não existisse. Sabe seus dramas, sabe seus sofrimentos, sabe os teus prazeres, os teus desejos, os teus sonhos, tudo isso é uma maneira, é o resultado de você perceber o mundo. Você percebe o mundo dessa forma e por isso esse mundo começa a existir. E comece por não dar tanta atenção ao seu pensamento. Comece a ignorar, a meio que não levar o seu pensamento a sério. As pessoas vão à loucura quando eu falo isso. Por que você não é para levar os pensamentos tão a sérios? Porque o pensamento é uma ilusão. O pensamento, ele não é aquilo que você pensa ser. A gravidade que o pensamento requer, ele exige que você dê muita atenção, porque ele diz, eu sou importante. Se você não der atenção para mim, o seu mundo vai acabar. A mesma coisa a emoção. Tipo, por exemplo, a pessoa, ela diz algo para você e você se encolhe, porque aquilo que a outra pessoa disse é uma palavra, é um pensamento. E o teu pensamento diz, essa pessoa te humilhou, isso é muito importante. Não, não é importante, a pessoa não te humilhou. Ninguém tem o poder de te humilhar. A pessoa te jogou no lixo, ninguém te joga no lixo. Ninguém tem esse poder, exceto a sua percepção. Então, os pensamentos são ilusões. As emoções são ilusões. E quanto mais identificado com o pensamento, quanto mais identificado com a emoção, como o pensamento e a emoção são ilusões, quanto mais você se identifica com isso, mais você se desconecta com a verdade. Ah, eu preciso defender a minha honra, eu preciso defender a verdade. A verdade não precisa de defesa. Tudo que você defende, tudo que você precisa defender, tudo que você precisa atacar, tudo que você precisa combater é uma ilusão. A guerra lá no Oriente Médio entre Israel ela existe por causa de uma ilusão. Não é por causa da verdade que existem guerras. Não é por causa da verdade que você se indispõe com as outras pessoas. Nós nos indispomos, nós criamos por causa da mentira, por causa que nós temos que defender uma verdade que não é real. A verdade não precisa de defesa. Eu sempre digo, nada que é real pode ser destruído. E nada que não é real vai permanecer para sempre. Então, essa é uma grande questão que nós vamos trabalhar ao longo dessas noites. E aí você pode dizer, poxa, mas é complexo, mas é complicado. Mas você tem que sair do simples. Você tem que sair do raso. Isso é mais ou menos como você... As nossas aulas, elas são mais ou menos como andar de bicicleta. Na primeira vez que você senta numa bicicleta, principalmente se você é uma pessoa adulta, você senta numa bicicleta, cara, não tem como você ficar sentado. Você vai olhar para aquilo ali e você vai dizer, nossa, eu nunca vou conseguir me equilibrar em cima dessas duas rodinhas desse tamanho. E aí você cai para um lado, cai para o outro, e você não consegue, e de repente você consegue. Ou como nadar.
você luta, você bate, os pés, as mãos, tudo desajeitado, e você respira adoidado para tentar aprender a nadar. E quando você vê, quando você menos percebe, quando você para, quando você sincroniza os movimentos, quando você respira de maneira certa, você percebe que a água não é teu inimigo. Que se você sincronizar o seu estado com a água, você flutua a água. A água, ela te sustenta. Você não precisa fazer todo esse agito, todo esse barulho para nadar. Você pode ficar flutuando sobre a água. Ou deslizando como um peixe, se você fizer o movimento certo. As nossas aulas, elas são assim, elas começam turbulentas, você começa a bater de todo jeito, mas você vai começando a entender o movimento, as coisas vão começar a se encaixar e as coisas se tornam muito simples, muito evidentes, muito lógicas, porque tudo que eu falo já existe dentro de você. Você só confundiu isso com outras coisas. Então, por que nós trabalhamos elevação de consciência? Porque quanto mais consciente, mais próximo você estará da verdade. E quanto menos consciente, quanto mais inconsciente, quanto mais apegado você está nas ilusões do mundo, mais distante você está da verdade. Por isso que tem aquela frase que eu gosto muito de Jesus, que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa defender a verdade, você não precisa criar uma verdade, você só precisa conhecer ela. E o que quer dizer conhecer a verdade? Ela já está em algum lugar. Se eu digo para você, você precisa conhecer essa pessoa já existe. Então você só precisa encontrá-la, você só precisa conhecê-la. Então, o que nós precisamos é conhecer a verdade. E quando nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Então, para resumir rapidamente essa primeira parte, o que você precisa entender sobre criação de realidade? O mundo, tal como ele se apresenta para nós, é um reflexo da nossa mente, do nosso estado de consciência. As pessoas dizem, o mundo não é aquilo que você vê. Como que elas dizem? O mundo não é como você vê o mundo como você é. E isso é verdade. Então, não procure, presta atenção, isso aqui é muito, muito contrassensual, mas essa é uma coisa que as pessoas não entendem, e eu quero que você compreenda isso. Pare de querer criar uma condição de vida melhor. Pare de querer criar uma condição de vida que te faça sentir melhor. Isso é uma ilusão. A sua primeira tarefa é despertar da inconsciência. Mudar o modo como você percebe o mundo. É você que tem que mudar e não as coisas lá fora. Você está entendendo isso? É você que precisa mudar. Todo mundo diz que você precisa criar isso, você precisa fazer isso, você precisa isso, mas você não precisa se focar nas coisas externas. Não tente mudar a sua realidade. Você precisa mudar a sua percepção. Então, dito isso, vamos para a segunda questão. Vai anotando aí. Qual é a segunda questão? A segunda questão é a seguinte: o que te impede... Vamos responder essa pergunta. O que te impede de ter uma vida de plenitude, de abundância, de paz, de alegria, de serenidade? O que te impede de ter uma vida assim? Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria. O que te impede?
A resposta, escreva a resposta. Já respondi ela, mas não nesse sentido. Sabe por que você não consegue viver essa vida? Não é porque você não tem inteligência suficiente. Não é porque você não se esforça o suficiente. Não é porque você procrastina demais. Não é porque você não tem disciplina. Não é nada disso. Como é que você não tem disciplina se você está aqui assistindo uma aula às 9h10 da noite? Sabe por que você ainda não construiu essa vida? Porque você busca aquilo que você quer onde isso não pode ser encontrado. É por isso. E agora? Por que você não consegue ter, então, uma vida plena, uma vida abundante? Porque você busca essa vida onde ela não pode ser encontrada. Ok, entendi, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, preste bem atenção. Eu e você, todo mundo, nós somos seres humanos. Ótimo, nós somos humanos. Mas nós precisamos entender que nós também somos mais que humanos. O humano é só uma parte de nós. Então eu e você, nós somos humanos. O que é ser humano? É esse mundo em que nós vivemos, o corpo, a mente, o pensamento, todas as coisas, nossos desejos, nossos sofrimentos, nossas ansiedades, essa vida humana, nós somos isso. Mas nós também somos mais do que isso. Primeira parte eu falei da percepção. Agora eu estou falando de que nós nos percebemos como humanos, mas que nós somos mais do que humanos. Então, no que você precisa se focar? Você precisa entender essa segunda parte, depois da percepção, você precisa entender que o domínio, o campo da vida, não é uma questão de controlar. Nós queremos controlar as coisas. Como é que eu posso controlar o mundo para que eu consiga ter coisas melhores? Como é que eu posso controlar as coisas para ter relacionamentos melhores? Então a gente tem esse ímpeto e as pessoas nos motivam a isso, de ir para cima, de agir, de fazer. Não é isso. Eu fiz isso por muitos anos na minha vida. E você deve estar fazendo isso também. Querer conquistar, querer... e as pessoas as pessoas injetam isso em nós. Mas se não é isso, o que é? A vida não é uma questão de controle, de movimento, de agito, de performance. Que as pessoas... Não é isso. A vida é uma questão de equilíbrio entre o humano e aquilo que existe em nós, que é mais que humano, que não é humano. Tem o humano e tem aquilo que não é humano. Então a vida se trata de equilibrar essas duas coisas. Vamos chamar isso que não é humano em nós de ser. Então nós somos duas coisas, o humano e o ser. Ser humano parece uma coisa só, e juntando as duas é uma coisa só. Mas vamos dividir isso. Você é um ser e você é humano. O ser é diferente do humano, e os dois juntos formam quem você é. Então você é um ser mais um humano. Então você é um ser humano. Vamos chamar isso de ser. Então, como é que você constrói resultados na vida? Buscando o equilíbrio entre o ser e o humano. Entre o divino, entre o eterno, entre o imortal e o humano.
o que muda o tempo todo, o que é impermanente, o que é mortal. Então existe essa parte em você que muda o tempo todo e existe aquilo que não muda. E a vida, ela é o equilíbrio entre essas duas coisas. Se você entendesse um pouco melhor o que Jesus fala, eu digo você entendesse porque a gente não entende. Ali ele tem uma passagem que ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, que depois essas outras coisas, ele começa, você pode procurar na Bíblia, ele começa dizendo o seguinte: por que vocês se preocupam com comida, com o que vocês vão comer amanhã? Por que vocês se preocupam com vestimentas? Por que vocês se preocupam com onde vocês vão dormir? Essas coisas são secundárias. Buscam primeiro o reino dos céus, que aí essas coisas vão ser acrescentadas. Quais coisas vão ser acrescentadas? Essas coisas humanas. Mas como a gente só se foca no humano, como a gente não percebe aquela outra parte, a gente só age para fora, a gente corre. Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sucesso, eu quero dizer que reconhecimento, eu quero dizer que dinheiro, eu quero dizer que relacionamentos, eu quero dizer que tudo isso é sim importante. E tudo isso precisa ser respeitado, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas eu quero dizer que tudo isso pertence à dimensão humana. Por isso tudo isso é impermanente. Isso vem e vai. E se você só tem isso, você sempre está correndo atrás disso. Então, sucesso, dinheiro, relacionamento, reconhecimento, todas essas coisas são importantes. Você precisa levar isso em conta. Mas tudo isso pertence à dimensão humana. E, no entanto, por si só, essas coisas sozinhas, elas nunca serão o suficiente. Mas tem um detalhe, essas coisas, elas nos dão uma satisfação momentânea. Se você é reconhecido, isso te dá uma satisfação momentânea. Se você conquista alguma coisa importante, você compra um carro novo, você muda para um apartamento maior, isso te dá uma satisfação momentânea. Logo, essa satisfação passa. E por isso nos dar uma satisfação momentânea, isso nos ilude. Como nos ilude? Isso nos ilude nos fazendo acreditar que a satisfação está nessas coisas. E com isso, a gente passa a acreditar que se nós conseguíssemos mais sucesso, mais satisfação, mais movimento, mais reconhecimento, nós ia chegar num ponto lá no futuro nós vamos chegar a um ponto onde nós vamos nos sentir pleno e abundante. Isso é uma ilusão, não é? Por quê? Porque a satisfação que vem dessas coisas humanas é passageira. Não importa o nível dessa satisfação, ela passa. Então tu nunca vai te sentir pleno, nunca tu vai te sentir abundante, se tu só te focar nas coisas. Então, tudo o que nós conseguimos com essa correria é nos perder nessa ilusão, nessas coisas, e nos afastar cada vez mais de nós mesmos. Essa que é a grande armadilha. Você corre cada vez, você se movimenta cada vez mais, você se estimula cada vez mais, você sempre está focado em mais aquilo, porque isso vai me satisfazer, isso vai me satisfazer. E quanto mais você corre atrás disso, mais você se perde nisso e mais você se afasta daquilo que você verdadeiramente é. Essa é a disfunção para a qual eu quero chamar a tua atenção nessa nossa primeira aula.
Isso é perigoso se você não entender isso. Por quê? Porque o mundo inteiro vai te direcionar a fazer aquilo que, por não ter raízes no ser, naquilo que você é para além do humano, com o tempo se torna inútil. Você busca, achando que você vai encontrar a paz, a alegria, a serenidade nessa busca. Mas isso não vem. Por quê? Porque isso faz parte da outra dimensão. Vou dar um exemplo. Mesmo aqui no mundo da internet, olha como as pessoas que antes, 5, 6 anos atrás, 2, 3 anos atrás, só falavam em dinheiro, em coisas. Você tem que construir uma vida assim, uma vida assada, você tem que se tornar milionário, zilionário, isso. De repente, tudo mudou. Agora está todo mundo falando de Deus. Por que essa mudança? 5 anos foram o suficiente para elas perceberem que essa é uma corrida maluca. Mas você também pode fazer uma segunda experiência. Olhe a sua volta. Olha a sua volta. Observe se não está todo mundo numa busca desesperada. E não é só pessoas iguais a você. Pobres, ricos, bonitos, feios. Todo mundo está numa correria. Quer dizer, isso foi uma coisa que eu observei há tempos atrás, e isso quase me jogou numa depressão. Eu disse, meu Deus, eu estou querendo chegar onde essa pessoa chegou, mas olha, o desespero dessa pessoa é tão grande como o meu, que estou a anos-luz de distância dela. Isso significa que quando eu chegar lá, eu vou continuar nessa ansiedade, nesse sofrimento que eu estou agora. Essa que é a grande ilusão. Quem você conhece que já encontrou absolutamente aquilo que busca, que está pleno, abundante, que está relax, está tranquilo, é raro. Está todo mundo correndo, todo mundo desesperado, e você também. E todo mundo está querendo chegar em algum lugar, mas que lugar é esse? Onde que todo mundo quer chegar? Na plenitude, na abundância, na satisfação? Mas se são as coisas que trazem isso, tem pessoas que já deveriam, pelo tanto de coisas que têm, elas já deveriam estar em paz, plenas, abundantes, mas não, elas estão no mesmo sufoco que elas estavam quando não tinham nada. Qual é o problema? Nós buscamos aquilo que nós queremos, a plenitude e a abundância da vida, nós buscamos isso onde isso não pode ser encontrado. Nas coisas e no futuro. Lá no futuro, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. E aqui eu quero chamar a atenção para um terceiro ponto. Vamos recapitular, para você anotar isso para agir, porque todas essas aulas são uma sequência, tá? Qual foi o nosso primeiro ponto? Deixa eu lembrar aqui, tá? O primeiro ponto que nós vimos aqui foi o seguinte, anote aí. Obrigado pelos selos, pessoal. O primeiro ponto foi de que cada um de nós é um ponto focal de consciência. Lembram disso? Qual foi o segundo ponto? De que nós buscamos aquilo que nós queremos onde isso não pode ser encontrado. Acabei de explicar isso. E o terceiro ponto é o seguinte, que eu quero que você anote. O terceiro ponto é a coisa mais estranha, obrigado pelos selos, pessoal, é a coisa mais estranha, o terceiro ponto. Preste bem atenção, isso é importante. O terceiro ponto é a compulsão inconsciente que nós temos de viver quase que exclusivamente através da memória
ou da antecipação? Preste bem atenção. Preste bem atenção, tá? Vou desativar, depois ativo de novo. Eu e você e o mundo inteiro, nós temos essa compulsão. O que é uma compulsão? É uma necessidade incontrolável. Uma necessidade incontrolável de viver do passado e do futuro. Da memória, aquilo que aconteceu e daquilo que ainda vai acontecer. Então nós temos essa necessidade, tu tá preso no passado ou tu tá preso no futuro. Qual é o problema disso? Essa compulsão, ela cria uma preocupação interminável, uma preocupação sem fim, ou com o passado ou com o futuro. E isso faz com que a gente negue totalmente o momento presente. Então, a salvação, você sempre está saindo do passado e correndo para o futuro. E o que você perde nesse processo? O momento presente. Isso é verdade ou não? Você já sentiu isso ou não? E por que nós temos esse apego, essa necessidade do passado? Por que nós não conseguimos largar do passado? Por que nós não podemos deixar o peso do passado para trás? Porque ele nos dá uma identidade. O passado nos dá uma identidade. Ah, eu fui abusado no passado. Eu sofri bullying no passado. Eu tive uma mãe narcisista no passado. No passado eu fiz isso e agora eu não tenho mais isso. Então, o passado ele te dá essa ideia de quem você é hoje. E por que nós temos essa necessidade do futuro? Porque nós vemos no futuro a promessa, o escape do passado. Está entendendo isso? O passado ele nos dá uma identidade. Só que essa identidade ela cria uma insatisfação. E aí nós buscamos no futuro a salvação, a promessa de realização. Qual é essa realização? Sair do estado que estamos agora, que é um estado indesejado. Ninguém quer estar no presente. Presente não é bom. Eu preciso estar no futuro. Por quê? Porque no futuro está a salvação. Salvação do quê? Da insatisfação que eu sinto agora. Então, você sempre está correndo do passado para o futuro. Observe o seu pensamento. Para ver se não é. Só que tanto o passado ou aquilo que nós buscamos no passado, que é a identidade, tanto quanto aquilo que nós buscamos no futuro, que é a realização, a salvação, essas duas coisas são uma ilusão. Pronto. Como dizem, falei. Essa identidade que você busca do passado e que você traz para o presente é uma ilusão. Não é quem você é. Você se ilude com isso. Você não é o seu passado. Ah, mas eu sofri abuso. Mas você não é esse abuso. Eu tive uma mãe nascida. Mas o que isso tem a ver com o seu presente, seu momento presente? Lembra da percepção? Então, passado e futuro são ilusões. Por quê? E isso eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda isso. Por que o passado e o futuro são ilusões? Mas antes, eu quero insistir ainda um pouco mais nessa questão.
por que você não alcança o que você quer? Por que você não alcança aquilo que você quer? Existem pessoas que plantaram ao longo do passado, ou ainda plantam constantemente na sua cabeça a suposição implícita de que a paz, a alegria, o sucesso, a felicidade, o bem maior, tudo que você busca está no futuro. Isso é um grande perigo. Preste bem atenção nisso. A suposição implícita. O que é implícito? Está obtuso, está obscuro. A suposição implícita de que você não tem nesse momento o suficiente para estar em paz. A suposição implícita de que nesse momento você não tem o que é necessário para ser feliz. A suposição implícita de que tudo que você quer, que você precisa, está no futuro. As pessoas dizem isso. E elas dizem o seguinte: você precisa sofrer agora, você precisa sacrificar a sua vida agora, você precisa renunciar à tua alegria, à tua paz agora para ser feliz no futuro. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Isso é uma coisa que as pessoas falam o dia inteiro. Todos nós ouvimos isso o tempo todo. Todos nós fomos ensinados assim. Por isso, todos estamos perdidos, até os que ensinam isso também estão, todos estamos perdidos numa busca interminável. Esse é o grande erro, essa é a grande disfunção que eu quero que você se liberte. Sacrifique o que você quer agora para se realizar no futuro. Quem nunca ouviu isso? O melhor ainda está por vir. O que isso quer dizer? Que o melhor ainda está por vir. Se o melhor está por vir, o que você tem não é o melhor. Mas como o que você tem agora não é o melhor? Se isso é a única coisa que você tem. Porque a única coisa que você tem agora é o agora. Você não tem o futuro. Então, a única coisa real que existe, a única coisa que você tem, não é bom o suficiente. Onde é que está aquilo que você quer? No futuro. Mas o que é o futuro? É uma ilusão. Aí você diz, não, mas o futuro pode ser melhor que o agora. Não, ele não pode. Mas como o futuro não pode ser melhor do que agora? O futuro não pode ser melhor do que agora porque o futuro não existe. O futuro é uma ilusão, o futuro é uma ideia na sua cabeça. Como uma ideia na sua cabeça pode ser melhor do que o que você tem agora? Você nunca vai viver no futuro. Você sempre vai viver no agora. Este momento, 21h34, já é aquilo que num passado você chamou de futuro. Mas eu estou hoje melhor do que eu estava no passado. Será? Será? Como você sabe disso? Então, o que eu quero que você entenda? Essa história de que você precisa sacrificar a única coisa que você tem em troca de uma ilusão. E quando eu digo sacrificar, você precisa entender também o seguinte. Se você aprender a extrair, se você conseguir alinhar o momento presente, se você conseguir viver no momento presente, se você conseguir alinhar isso, essas coisas que você acha que você precisa sacrificar, elas vão deixar de existir. Por exemplo, a pessoa vai dizer, mas então eu posso comer todos os doces, todas as porcarias do mundo, que isso não vai ter influência no futuro? Você só
precisa dessas porcarias todas porque você sofre de ansiedade, porque você sofre de insatisfação, você busca prazeres para cobrir a insatisfação e você busca esses prazeres nessas coisas. Se você vivesse, se você estivesse pleno, abundante e feliz, você não precisaria se encher de cachaça, você não precisaria se encher de doce, você não precisaria ficar no sofá inteiro assistindo no dia... deitado no sofá assistindo televisão o dia inteiro ou jogando videogame o dia inteiro, porque você iria viver a vida. Não faz sentido você ficar sentado no sofá olhando para uma caixa com imagens lá dentro e essas pessoas vivendo a vida e você assistindo. Qual é o sentido disso? Isso só tem sentido quando você está totalmente perdido na vida. Porque senão você estaria tão ocupado, tão empolgado, tão entusiasmado, vivendo a sua vida, você não ia achar graça nenhuma assistindo as outras pessoas vivendo uma fantasia dentro de uma caixa eletrônica. E você se comove, você chora com os dramas, e você se preocupa, e de manhã você vai para o trabalho e você fala sobre o que você viu dentro daquela caixa eletrônica, e aí você acha que isso é viver a vida, meu Deus do céu. Então o que eu tô querendo te dizer? Você não pode querer entender o que eu tô querendo te explicar a partir do ponto de vista em que o mundo vive a vida, porque o modo como o mundo vive a vida é caótico. Então, o melhor, no fim a conta fecha. Cara, não existe fim. Se a conta não fecha agora, a única coisa que fecha no fim é o caixão, quando a gente vai morrer. Então, o que acontece? O que nós... E eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando de ideias, de conceitos. O que eu quero dizer para você? Todos esses conceitos é a famosa ideia de que o final justifica o meio. O final justifica o meio. O que é o final? O final sempre é uma ideia. É um ponto na mente projetado no futuro. Esse é o final. Quando a realização sob a forma de felicidade, de satisfação, de igualdade, de liberdade, de plenitude, de abundância, será alcançado. É uma ideia que você tem. Isso é o futuro, é uma ideia que você tem. Só que, muitas vezes, os meios para atingir esse suposto fim é enganar a si mesmo, é enganar o outro, é a exploração, é o charlatanismo, são promessas falsas, comprometimento da sua saúde, destruição da família, tudo isso no presente, para quê? Para que você consiga alcançar essa ideia lá no futuro. Então, em outras palavras, qual que é o problema da história dos fins justificam os meios? É o seguinte, na maioria das vezes, a crença em um paraíso no futuro acaba criando o inferno no presente. E você não percebe isso. Você acredita que o futuro vai ser um paraíso. E aí você transforma a única coisa real que existe agora no inferno. Pense um pouco se isso não é também a sua realidade. Deixa eu te perguntar. Você está bem onde você está agora? Ou você está sempre tentando chegar a algum lugar diferente, onde a vida vai ser melhor? Um lugar diferente desse que você está hoje. Você sempre está tentando chegar a um novo lugar. Deixa eu te perguntar outra coisa. O sentido da sua vida está naquilo que você faz agora? Naquilo que você faz? O sentido da sua vida está no que você está fazendo nesse momento?
Ou aquilo que você faz nesse momento é apenas um meio para alcançar um determinado fim? Da onde vem o sentido da sua vida? É nisso que você faz? Ou isso que você faz, você só faz porque você quer um resultado? Você está satisfeito com a sua vida atual? Ou o satisfeito, a satisfação está sempre em outro lugar? Você está aqui, mas você queria estar ali. Você está assim, mas você queria estar... Você sempre está querendo estar num lugar diferente daquele que você está agora. Pergunto, você está em paz ou você sempre está correndo atrás de algo? Você consegue curtir, apreciar a sua vida em cada momento, ou você está sempre pensando em vir a ser, em adquirir, em alcançar alguma coisa que dê sentido para a sua vida? Você acredita que quanto mais dinheiro, reconhecimento, fama você tiver, mais você será? Mais psicologicamente completo você será? O que te move? Qual é a tua motivação? O que faz você fazer aquilo que você faz? A força motriz da sua vida é a insatisfação que você sente agora, ou é o entusiasmo pela vida, a paixão pela vida? O êxtase de viver, é isso que te move? Ou a tua motivação é, puxa, eu estou insatisfeito, eu preciso sacrificar, eu preciso fazer acontecer porque lá na frente eu vou ser feliz? A maioria de nós sempre está correndo em busca de algo. Você já percebeu isso? E nós achamos que é assim que precisa ser. Nós acreditamos que se não for assim, nós não vamos conseguir funcionar no mundo. Nós acreditamos que se nós não estiver infeliz, se nós não estiver insatisfeito, nós acreditamos que se nós não estiver se corroendo por dentro, nós não vamos ter mais objetivo. Nós não vamos querer mais nada. Nós não saberíamos quem nós somos, mas isso não é verdade. Nós acreditamos que temos que usar com inteligência, com esperteza, o momento presente, para que a gente possa ser feliz no futuro. Nós achamos o tempo todo que nós precisamos mover, mexer, fazer agora para ser feliz no futuro. O que nos escapa nisso? O que nós não entendemos? E é isso que eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense no seguinte: a única coisa que você verdadeiramente tem é esse momento. Você só tem esse momento para ser feliz. Você só tem esse momento para estar em paz. Você só tem esse momento, não tem outra coisa. O passado você não tem mais. O futuro você também não tem. Toda a sua vida passa nesse momento. Nunca vai haver um tempo em que a sua vida não será esse momento. Você precisa entender, e você precisa entender isso verdadeiramente, que o momento presente é a única coisa real. O momento presente, esse momento, agora. Você tem que ser feliz agora, você tem que estar pleno, tem que estar abundante agora. Por quê? Porque é a única coisa que existe. Você tem que entender que este momento é o espaço dentro do qual toda a sua vida se desenvolve. O que eu quero dizer com isso? Que a vida é, sempre foi e sempre será agora. Nunca houve um momento em que a tua vida não foi agora. E nem vai haver. Você sempre vai viver dentro do agora.
Nós temos essa falsa impressão, eu sempre mostro isso é importante. Nós temos essa falsa impressão de que a vida é uma jornada, de que a vida é um caminho. E de que você está caminhando aqui. E onde você está agora é o momento presente. E tudo que você já percorreu é o passado. E que tudo que você vai percorrer é o futuro. E aí você acha que você está vindo do presente e está caminhando para o futuro. E que o futuro existe, que algo aqui existe. Só que o que você não entende é o seguinte. Não existe isso. Não existe isso. Só existe um ponto. E esse ponto é o eterno agora. E você não sai daqui. Ah, mas o que é o passado, então? O que é o futuro, então? O passado é uma lembrança que você tem, uma memória que você tem de um agora, de algo que aconteceu no agora e que você guarda na sua mente. Mas e o que é o futuro? O futuro é um agora que você imagina na sua mente. Então, passado e futuro só existem na sua mente. E quando você lembra do passado, que você chama de passado, você faz isso no agora. E quando você projeta o futuro, você faz isso agora. Então as pessoas muitas vezes dizem, eu preciso viver no presente. Não, você sempre vive. A vida inteira você vai viver no presente. Você vai viver no presente. É como se você tivesse uma casa numa rua X. Você mora nessa casa, tem um endereço, mas você nunca está em casa. Você sempre está na rua, ou no passado, ou no futuro. E você nunca está em casa. O que acontece quando você nunca está em casa? Você nunca está no momento presente. Você sempre está na sua mente. O passado e o futuro só existem na sua mente. Quando você só lembra do passado e só lembra do futuro, você está preso na sua mente. Quero que você reflita durante de hoje para amanhã. Você alguma vez já viveu o passado? Não fora da sua mente, não na sua mente, mas tipo, você tem como ir para o passado? Não na sua mente, fisicamente. Não, eu quero que você reflita sobre isso. Você já realizou alguma coisa? Você já sentiu alguma vez algo fora do momento presente? Você acha que algum dia você vai conseguir sair do presente? Não com a mente. Com a mente você só vive no passado e no futuro. Então você precisa entender isso, porque isso traz aquilo que eu falei no início. Isso traz uma percepção diferente para a sua vida. Totalmente diferente. Aquilo que você chama de passado é memória. Aquilo que você chama do futuro é imaginação. E o que eu preciso entender? Por que isso é importante? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte. Aquilo que como você só vive no momento presente, aquilo que você chama de futuro é um reflexo de como você vive a sua vida agora. Aquilo que você chama de futuro não vem. Você constrói isso agora. O estado de consciência que você tem agora constrói o seu futuro. E se você está insatisfeito, o que você vai ter no futuro? Mais insatisfação. É isso que você precisa entender. Quando eu digo que o único momento que você tem, o único instante que você tem para ser pleno e abundante, e quando eu disse lá no início que a plenitude e a abundância é um estado de consciência, se você se sentir pleno e abundante agora,
Se você se sentir pleno e abundante agora, o que vai acontecer? Como o seu futuro é criado por aquilo que você vive no momento presente, o seu futuro vai ser de plenitude e de abundância. Você está entendendo isso? Essa que é a grande sacada que as pessoas não entendem. No momento que você percebe isso, no momento que você entende isso, você transcende da mente para o ser. Você sai do tempo para a presença. E de repente, quando isso acontece, tudo se torna vivo. Tudo irradia energia. Por quê? Porque a vida é agora. Lembra que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quando é que você tem vida? Você só pode ter vida agora. Você não tem vida no passado e você não tem vida no futuro. Então, quando você se alinha com esse momento presente, quando você busca o equilíbrio entre o humano e o ser, o que acontece? O ser, que é a vida, que é o sopro divino que existe em nós, ele passa a se manifestar através de nós. E essa é a magia. Esse é o milagre. E você pode pensar que, mas isso é muito confuso. Mas pense em Jesus, em algumas coisas que ele disse. Ele disse, ele disse o seguinte, veja se isso faz sentido para você. Ele disse o seguinte, eu quero que vocês se preocupem, eu quero que vocês se sacrifiquem, eu quero que vocês sacrifiquem o seu hoje pelo dia da manhã. Eu quero que vocês façam isso, tá? Porque o melhor ainda está por vir. Eu quero que vocês sacrifiquem o seu dia de hoje. Eu quero que vocês sejam insatisfeitos, que você tenha essa insatisfação hoje, porque no final a conta fecha. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse o contrário. Ele disse, não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Quando ele se referiu ao passado, ele também disse uma coisa interessante, ele disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Na época, arado era uma coisa que as pessoas usavam para trabalhar. Então, tipo assim, aquele que abre mão do que está fazendo agora e olha para trás, ele não está apto a encontrar o reino dos céus que está dentro dele, que é a parte divina, a parte sagrada que existe dentro de nós. Ele disse, parem de se preocupar tanto com a sua vida. Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só dia à sua vida? Aí ele disse, observem atentamente as aves do céu, os lírios do campo, como eles vivem. O que ele quer dizer? Observe como eles vivem. E como eles vivem? Preocupados com o passado e com o futuro? Não, eles vivem no momento presente. E para falar essas coisas, Jesus tinha que estar vivendo no presente. A maioria de nós gosta de dizer que é cristão, nós gostamos disso, nós achamos isso bonito, mas nós não reconhecemos a profundidade e a natureza desses ensinamentos. Ninguém parece perceber que essas passagens são ensinamentos e que, se a gente viver isso que ele ensina, provocam uma profunda transformação interior.
Então, se você quer ser cristão, você tem que viver essas coisas, ou não? Em outra passagem ele diz, eu já falei isso, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas você já se perguntou, quando você tem vida, o que é ter vida? A vida acontece quando? A vida acontece nesse momento. Não existe vida fora desse momento. E o que é ter vida? É viver nesse momento. E o que é ter vida em abundância? Para mim, ter vida em abundância é estar tão presente, mas tão presente, tão nesse momento, que nenhum pingo de energia da vida escapa. É você viver a vida de tal forma que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem você é em essência, nada que não seja a vida possa existir em você. E o que ele quis dizer com não se preocupem com amanhã? Na primeira vez que eu estudei isso faz muitos anos, eu ainda estava no seminário, isso para mim parecia uma irresponsabilidade. Como é que eu não vou me preocupar com amanhã? Como é que eu não vou me preocupar com amanhã? Agora, o que você precisa entender? Aquilo que eu falei antes. Quando você vive no agora, quando você vive na ausência do tempo, todos os nossos problemas, na verdade, se dissolvem. Nós vamos ver isso, nós vamos trabalhar isso com mais profundidade amanhã. Mas o que eu quero dizer? Que todos os sofrimentos precisam de tempo, eles não conseguem sobreviver. Qual é o problema que você tem agora, nesse momento? Entendeu? Qual é o problema que você tem? Os problemas são todas coisas da mente. Mas o que é viver no presente? O que é viver no agora? Viver no agora não significa viver sem objetivo, mas significa entender que o passo que você dá agora na realização desse objetivo é tão ou mais importante que o resultado que vem dele. Então, o que significa viver no momento presente? É entender que isso que você faz agora é mais importante que o resultado. Por quê? Porque o resultado vai vir do que você faz agora. A maioria de nós só quer o resultado. E aí você quer sacrificar a vida agora para ter o resultado, e daí tu desiste. Vocês estão entendendo isso? Então, quando você tem um objetivo, quando você tem uma intenção, o que acontece se você insiste demais no resultado? Talvez porque você esteja buscando a felicidade, a satisfação ou um sentido mais completo do eu interior. Você se foca demais no resultado e você deixa de honrar o momento presente. Você deixa de viver. Você acha que você só vai viver quando você alcançar isso ou aquilo. E aí você reduz a vida, o momento presente, a um degrau para o futuro. E você não dá valor para esse momento. Estão vendo? Vocês estão ouvindo? Alguém disse que não tinha mais som. Então, o que você faz quando você se preocupa demais com o resultado e quando você transforma esse momento um degrau para o resultado, porque você acha, quando você se preocupa demais, vou explicar isso aqui no desenho, porque isso é importante.
que as pessoas acham que elas precisam sacrificar o momento presente para ter resultados no futuro. O que eu estou dizendo aqui? Imagina o seguinte, você cria um resultado, um objetivo no futuro, mas você está aqui. Esse futuro é um ponto imaginado na sua cabeça. E você acha que você precisa desse resultado para ser feliz. Você acha que você precisa desse resultado para ser pleno, para ser abundante. E aí você diz, eu preciso sacrificar a minha vida para que eu possa ser feliz, pleno, quando eu tiver esse resultado. Esse sacrifício, você não honra a vida. Você não honra o momento presente. Você não quer estar aqui. Você já quer estar aqui. E aí o momento presente, ele se torna pesado demais. E aí você começa a procrastinar. Aí você começa a desistir. Aí você começa a comer coisas que você não quer comer. A se perder nos vícios. Você começa a buscar compensações. Por quê? Porque o seu presente tá um sacrifício. O que eu estou dizendo é o seguinte, o momento presente é mais importante que o resultado. Aquilo que você faz agora é mais importante que o resultado. Porque se você fizer o que você faz bem feito, o resultado é uma consequência. A maioria de nós, por isso que eu falei, essa filosofia de que o melhor está por vir, essa filosofia de sacrifique o presente para felicidade do futuro, é o que nos faz quase sempre desistir. Por quê? Porque não há força, não há poder, não há valor naquilo que você faz agora. Todo o valor, toda a força está no resultado. Só que o resultado é uma imaginação. Quando você não dá valor ao que você faz, quando você apenas dá valor ao resultado que você busca através do que você faz, você está com um grande problema. Procrastinação, tédio, estresse, insatisfação vão ser os teus companheiros. A sua vida perde a vibração, a sua vida perde o frescor, a sua vida perde o sentido de encantamento. Você para de perceber. Lembra o início da live, percepção? Você para de perceber os milagres, você só está olhando para aquele ponto do futuro que você acha que é a sua salvação. E a sua jornada deixa de ser uma aventura e ela passa a ser encarada justamente como uma necessidade obsessiva de chegar, uma necessidade de possuir, de conseguir. E é ali que está o problema. Pessoal, então assim, ó, vi muitas pessoas que não estiveram presentes no começo. Amanhã nós vamos dar continuidade, esteja ao vivo às 8h30 em ponto, para você não perder a parte inicial da aula, da live. As lives não vão ficar gravadas, eu não vou vender nada no final, tá? Eu não sei quantas lives vamos fazer, vamos ir andando. Enquanto vocês estiverem gostando, enquanto eu estiver gostando, a gente vai fazer sem compromisso, tá? Se você quer um resumo dessa aula, e se você quer um resumo dessa aula, e se você não conseguiu olhar essa aula, assistir essa aula desde o começo, assistiu essa aula desde o começo, a gente vai disponibilizar um resumo, só que a gente